dia, bom dia. A tia Alice colocou assim, bom dia, Rosana. Ai, meu Deus. Fala, Jacó, bom dia. Ei, pastor, bom dia. Tá me ouvindo bem aí? Oi, senhor. Tô- Show. Bom, desculpa o atraso, cara. Desculpa, a mim E aí? também. Meu despertador eu acabei ativando pro horário que a gente faz das 8 e pouco. Então, Aí eu tava esperando, né, tocar aqui. Ah, tia, feliz Páscoa, tia. Bom dia, tia Alice. a E a hora que gente. eu assustei, eu falei, rapaz, hoje era outro horário, né? Aí eu fui te avisar lá. A Cris mandou mensagem aqui agora há pouco. Falou assim: ah, não vai ter. Então, a Cris tá lá. Pois é, Um a abraço Cris é pra Cris, fiel aí, pro né? André. Tamo aí. Espectadora fiel aí. Uh, Tentando ver uma coisa aqui. Domingo de Páscoa, estamos juntos aqui. A gente vai fazer um especial de Páscoa hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vamos dar um panorama geral sobre a ideia da Páscoa, né? Que quando Deus coloca essa Páscoa aos judeus, e depois a gente vem para o contexto da Páscoa para os cristãos, né? Vamos fazer Uhum. esse link aí. Então, pedi para o Jacó gastar um pouquinho aí da mensagem do bem passado, que eu não assisti Passa. mesmo, e a gente Ah, fala mas um aí pouquinho. eu. Mas eu copiei a sua do outro domingo, então vai dar quase que. Tá quase que na mesma. Vai lá, Aí a Jacó. gente vai. Bom, o início é Êxodo 12, né? Eu já estava até com o Mateus aberto aqui, você tinha me mandado o texto. Mas a primeira Páscoa instituída, então, está lá em Êxodo 12, quando Deus pede para Moisés reunir o povo, né? E aí, uma vez que ele já está se manifestando, né? É bom até isso, né? Deus resolve interferir na história do povo hebreu. Na verdade, não é algo no susto, ele já havia prometido para Abraão, né? É tudo, mas tudo parte da decisão dele, né? Ele escolhe Uhum. Abraão, separa Abraão, caminha com Abraão e ali com seus descendentes até o seu neto, né, o neto de Abraão, Jacó, que vai. Tem toda a história ali dos seus 12 filhos, o filho de Raquel, que é a mulher que ele mais. A mulher que ele amava, é vendido pelos irmãos, vai para o Egito, tem toda a história de José, vira lá o governador, leva a família para lá, e esse povo, que é então uma tribo, né, de gente andante, né, uma tribo do deserto, vai para o Egito e se torna um povo. Aí no, dentro É, mais ou de menos entre 70 a 100 pessoas foram. 70, 100 pessoas foram, vira lá um povo grande, não para de ter filhos, eles são abençoados com a fertilidade, né, mais do que o... E aí dentro aí há as controvérsias aí se são 220, 200 e poucos anos, 215 anos desse período de José até Moisés, ou se são os 400 mesmo que a Bíblia diz 400, mas tem leitores que colocam acho que de Abraão até esse cenário, enfim, não importa, né? É um tempo lá. É entre 200 e 400 anos. E o governo do Egito muda, sofre um golpe de Estado, ele é invadido por uma tribo de uma outra região. E esse cara chega e vê esse povo lá instalado, né? Ele não tinha nada a ver com os tratados que esse povo tinha feito. E começa então a explorar esse povo, cada vez mais o trabalho dele. E o povo sofrendo clama, mesmo com a distância, né? De contato com aquilo que Deus tinha entregue para Abraão, eles já estão ali provavelmente bastante aculturados
das questões do Egito e tal, mas eles lembram e clamam, e Deus ouve, separa o Moisés desde de criança, mas depois avisa ele lá no deserto, chama ele, e a gente entra na batalha aí escatológica daquele tempo, na batalha entre o panteão de Deus do Egito e o Deus verdadeiro, o Deus dos Hebreus, que vai culminar na história das 10 pragas. Tá certo, pastor? Você vai corrigindo aí Ah, fica à vontade aí, cara. as Só, arestas. só ouvindo. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aí, meus amigos, meus irmãos, meu pai, tá todo mundo vendo aí. Seja bem-vindo, irmã Dalgisa. Deus abençoe. Vai lá, Jacó, continua que eu tô gostando do assunto. Não, e o detalhe importante, tem até naquele Ensinamentos da Torá, aquele livro que você me deu, que eu acho muito interessante isso, é a questão da adoração, né? Quando Deus pede para o povo sair para o Egito para Para poder adorá-lo, celebrar a né? Páscoa no deserto. Para celebrar no deserto, né? Essa palavra de adoração é a mesma, tem a mesma raiz, na verdade, muito próxima à escrita da palavra trabalho, a palavra avodar. E quando o faraó nega, né, e aumenta o trabalho, na verdade, é o texto fazendo não uma pegadinha, mas um trocadilho aí, né? Deus está pedindo para que eles se libertem, para que eles tenham uma folga, né? Para poder adorar a ele no deserto. E Faraó, que também se sentia como um deus, né? Era considerado uma divindade encarnada, não libera, porque para ele esse deus hebreu é uma invenção, ele não existe. E quer dizer, não vai adorar outro Deus, vai inclusive me adorar mais através do trabalho, dedicando a vida deles mais a mim. E a gente começa então com a saga ali do príncipe do Egito, né? Para quem assistiu aí, A altura do onde são Cuba. mandadas as 9. Isso, são enviadas 9 pragas, mesmo assim, Faraó não se dobra, Deus vai destronando, né, um por uma das autoridades ali místicas do Egito, mostrando quem de fato é o Deus verdadeiro, até chegar a 10ª praga, e aí a gente entra naquilo que é todo esse cenário da Páscoa, onde ele manda o Moisés reunir o povo e separar o cordeiro, e aí ele não... A cerimônia é muito engraçada. A principal cerimônia para a libertação do povo não é um culto, mas é uma janta, né? O altar principal de toda essa história é uma mesa onde que eles vão compartilhar o cordeiro, né? E esse cordeiro separado, puro, né? Sem defeito, e onde as famílias vão ter comunhão. Isso foi até um pouco que eu falei, você não conseguiu assistir, né? Deu errado na transmissão, da importância, né? Não de uma vida religiosa, mas a vida marcada pelo sangue do Cordeiro. Deus pede para que eles marquem as portas, né? Os umbrais da sua casa com o sangue desse Cordeiro, para que o destruidor não passe por cima por ali, né? Não entre ali e mate os primogênitos, mas passe por cima, que depois você até... O que você falou do significado da palavra Páscoa, né? A passagem, né? E um detalhe disso, né? Aquele povo que era escravo, antes de Deus libertá-los fisicamente, né? Tirar eles ali daquele ambiente de escravidão, Deus prepara o coração deles para esse ambiente de liberdade nele. Antes de Deus levar eles para o deserto para eles adorarem lá e terem a vida deles restaurada por Deus nessa caminhada no deserto, Deus faz no coração deles, né? Porque eles eram escravos. E o escravo, ele não tem, provavelmente não tinha esse tempo de
sentar, de comer, de compartilhar uma mesa, no momento e da maneira como eles queriam, e Deus já começa a libertá-los, então, lá dentro do próprio Egito, né? Quebrando muitos paradigmas ali, desafiando o sistema egípcio, desde a separação de um animal para ser morto, né? Porque uma vez que o panteão egípcio, né, os deuses egípcios todos praticamente tinham características de mistura de animal e tal, matar um animal, né, ali em sacrifício a outro deus já era um desafio às autoridades do faraó, né? Então, dentro do próprio Egito, Deus começa a trabalhar o coração deles para a liberdade. E aí o sangue, esse sangue que marca a casa dos hebreus e provavelmente, né, de todos os povos ali que também conviviam, que são um detalhe importante, né, pastor? Tinham mais povos, é que a gente foca tanto no povo hebreu, né, Uhum. mas haviam outros povos também ali servindo o faraó, e provavelmente se aqueles que atenderam o que Moisés falou, o que Deus mandou, e a gente sabe que atendeu porque saíram outros povos junto com eles, né? Então esse sangue marca a casa, eles têm essa janta aí, essa janta santa, primeira ceia santa. Deixa eu só falar uma coisa interessante, hein? A gente foca no povo hebreu, mas se a gente for pegar a história bíblica mesmo, de todo o contexto do povo hebreu, o povo hebreu ele sempre incluiu outros povos na sua linhagem, né? Sim, Todas as histórias, né? Até quando a invasão de Ai e outros lugares lá, você vê que mesmo a ordem para que fizesse ali, né, matasse todos os outros na Terra Prometida e fosse o único povo ali, eles foram fazendo aliança. Eles sempre fizeram aliança, sempre tiveram um sim, contexto com os povos, né? Toda a história. Não só lá depois no Novo Testamento com os samaritanos, quando a gente vê isso acontecendo, aquela mudança toda, mas eles sempre tiveram alguma relação. E em determinado momento até com filisteus, e nem deveriam, né? Mas só abrindo esse parênteses, pode voltar lá, que a gente realmente foca na história dos hebreus. Apesar, sim. por que também isso, né? Porque é um contexto geral para anunciar o Messias, né? Por isso que essa história ainda é a Sim. mais importante para a gente. Apesar que fica 2 mil. E é o. Né? Não, Mas não. pode falar, que tá chegando com lag aqui. Não, fala. Eu estou lembrando do livro do André, lá, Os Outros, né? Que é Hum, interessante, porque fala muito dessa relação do povo hebreu com os outros povos também. Alguns povos, né? Para quem gosta de estudar, sim. fica aí a dica. O livro do André Eichel, é isso? O sobrenome dele? Heinck. Hai- Heinck. André Heike, Heinck. é um alemão aí. Charles que gosta muito dos livros dele também. André Heinck. Bom. Mas é a Pois vamos. missão, porque foi a promessa que Deus deu para Abraão foi essa, né? Através da casa dele, da semente dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então, na verdade, essa missão vem acompanhando. Eu acredito porque o próprio Abraão foi retirado de um povo, né, não hebreu, né? O povo hebreu ele nasceu depois, né? Ele nasceu a partir de Abraão, né? Mas o próprio Abraão é tirado de uma semente ali da Mesopotâmia ali. Enfim, o livro do André trata bastante disso também naqueles da Bíblia, né? Também falando da história exclusiva de Israel. Então, a primeira Páscoa é marcada com isso, né? Deus destronando o faraó. É, 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 na verdade, a parte principal é Deus ouvindo o clamor do povo, né? E vindo na direção desse povo para atender esse clamor de sofrimento desse povo que estava cativo. Ele se apresenta primeiro a um homem, e é muito engraçado que o processo é parecido, né? Ele se apresenta primeiro a um homem, separa esse homem, depois esse homem vai, né?
e apresenta Deus a esse povo, e esse povo, então, mesmo sendo ali, fazendo parte tendo um papel secundário, né, nessa trama, acaba apresentando para as nações, né? Ele chega e já desafia logo o império principal da época, que é o Egito. E o povo não faz nada, a não ser. É muito engraçado isso também, né? O povo não faz nada, assim, não tem uma participação direta, não parte do povo nenhuma ação para a sua própria liberdade, a não ser o clamor e a obediência. Né? E depois, e o sangue marcado, né? Eles vão lá, dedicam essa janta, né, ao Senhor, repartem ali com a família e com outras famílias, é o que o Êxodo 12 vai falar, marcam seus umbrais com o sangue, o destruidor vem, passa por cima das casas marcadas com sangue, mata todos os primogênitos do Egito, né, desde os homens, desde o faraó até os serviçais e dos animais também. E então eles são liberados. Aí a gente tem toda a outra parte da história do príncipe do Egito. O que eu só tenho um comentário aí já. Meu pai Eu falou falei isso. Você falou isso Eu fiz o também? mesmo comentário, viu, irmão Mauri? Eu falei, deve ser por isso que o crente gosta tanto de churrasco, porque na verdade foi, né? Mandar assar ali o cordeiro inteiro e não sobrar nada. Só não E tinha o que saúde. sobrasse, e colocasse no fogo, né? Ai, ai. E, O e meu pai fez uma correção em mim, e é verdade, né? Ave, depois do mês de ave, que é o final do outono, ele, ele marca assim, o início da primavera. Mas aí ele aparece dentro da reforma religiosa do povo judaico. Porque no início, a Páscoa, ela era celebrada realmente no mês de Nissan, que é a data mais próxima que a gente está hoje, que é abril. Às vezes a gente fala assim, né, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, que provavelmente essa data uhum, é o comércio e tal, tal, tal. Já no caso da Páscoa cristã, ela é muito próxima da Páscoa judaica. É uma das datas assim mais próximas que nós temos, que fica entre março e abril. Então a gente sempre comemora isso dentro de um calendário gregoriano, né, da questão lá do catolicismo para cá e tudo mais, mas em contrapartida é uma das datas mais próximas de fato que a gente celebra, né, e sim, às vezes a igreja acaba passando meio que despercebido numa das comemorações ou a comemoração mais importante da igreja, até sim, mais do que qualquer outro tipo, né? Lembrar da morte de Jesus e da ressurreição, lembrar do livramento no deserto, lembrar que tudo isso que acontece no Egito, essa morte do primogênito, essa morte do cordeiro, essa substituição, essa forma do sangue, né, da morte passar pela casa, tudo isso simboliza a Páscoa cristã, que a nossa Páscoa é Cristo, né? Mais ou menos isso que a gente vai chegar agora. Então a gente precisava falar desse contexto. A Páscoa, ela é antes de Cristo, bem antes de Cristo. Deus já o institui para o livramento do povo ali no Egito, mas ela anuncia Cristo. sim. Ela vai anunciar Cristo. Aí a gente parte já pulando todo esse período, o povo vai para o deserto para servir, para servir ao Senhor, para trabalhar, né? Para essa mesma origem da palavra de adoração é o trabalho, como o Jacó coloca, prestar um culto a Deus, né? Para celebrar a Páscoa no deserto. É isso que o autor de Hebreus vai dizer a respeito de Moisés, lá em Hebreus capítulo 11, que pela fé Moisés celebrou a Páscoa no deserto. Pela fé, Moisés viu como aquilo que vê o invisível, né? Que era o Uhum. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já. De alguma forma, Moisés já tinha essa fé, essa esperança da vinda do Cordeiro.
E aí agora a gente chega em Mateus 28. Inclusive eu queria deixar um adendo aqui, tá? Meus parabéns aí para Paula, para Rose, para o Adilson, pelo menos são esses irmãos que eu sei que leram, que compartilharam comigo que estava lendo, que leram Mateus todo, né? A gente fez o início do Mateus, a introdução, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, e depois eu lancei o desafio para os irmãos para continuar lendo um capítulo por dia de Mateus até chegar na Páscoa. E esses irmãos o fizeram, muito bacana isso. Oh, E era legal. legal a interação, falando, olha, que interessante, isso aqui também acontece nos nossos dias. Tá muito legal mesmo. Seja bem-vindo. Ah, sua irmã acabou de entrar aí, a Jaque, ó. Seja Ah, é verdade. bem-vindo. Chegou aqui. Deixa, tá. Mateus 28, a ressurreição de Jesus. Domingo de Páscoa, depois do sabate, as mulheres se preparam para ir lá no túmulo e chega lá e o túmulo está vazio. Mateus 28. Eu vou ler o texto, vou deixar o Jacó comentar, que o Jacó está indo bem hoje. Não só Não. hoje. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. A outra Maria, provavelmente a mãe a outra Jesus. Maria, exatamente. Aí, aqui não fala, né? Mas tem a mãe de João Marcos também. João Marcos não, tem a mãe de João e de Tiago e João. Tem a Tiago e mãe, João. tem a mãe também deles. Mas aqui Mateus não está dizendo. Esses detalhes do texto, né? E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas do medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro deles e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Até aqui. Vai lá, Jacó. Fala um pouquinho da morte e da ressurreição aí. A morte. A morte. Eu. É que eu tava viajando em outra coisa no texto Não, aqui. mas pode falar do texto então. Fala aí. Não, não. A morte, sobre a morte eu ouvi uma coisa até interessante, que muita. E era testemunho testemunho, era uma pregação de um padre, um canal do C.S. Lewis aqui do Instagram. E o padre pregando, e ele falou algo bem interessante. Ele falou: na Páscoa, não vem para a igreja sentir dó de Jesus, não. Ele estava puxando a orelha do povo lá, né? Falou: não vem para a igreja sentir pena de Jesus, não. Não é da pena, não é só a pena que Jesus precisa, não. Né? A gente vem, a gente fala sobre o sofrimento dele, né? O julgamento, as injustiças, a traição, o abandono dos amigos e toda a paixão de Cristo, né? Quando se comenta a sexta-feira, né? E as pessoas tendem, nós, né? E ele falando, né? A gente tende a sentir dó de Cristo, e não é dó que não é isso que ele quer, né? E isso está escrito para a gente saber que nós somos responsáveis por isso. Né? Ele enfrentou isso por nós. Então, ele não quer que você venha aqui e tenha pena dele, não. Ele quer que você reconheça esse sofrimento, saiba que esse sofrimento era seu, né? Mas que ele levou por você e que você entregue seu coração e mude sua vida.
Porque essa é a oportunidade de você mudar a sua vida, é o sacrifício de Jesus, de te libertar de uma vida miserável, de pecado, que você vem na sexta ter dó de Jesus, ele usou os termos da liturgia deles, né? Comunga no domingo, e segunda-feira parte com uma vida desgraçada, pecaminosa, né? Da mesma coisa, não adianta nada, Verdade. né? Então Jesus derramou o sangue dele para te libertar dessa vida. Então eu achei impactante e interessante, né? Sempre bom frisar isso, né? Que todo o sofrimento que Jesus sofre, né? Era nosso, né? E ele pagou. Mais uma vez, assim como Deus atende a oração do povo, né, para libertação e assume esse lugar diante do imperador ali, diante dos poderes da época, né? Agora ele encarna, né? E uma coisa que para os paralelos que eu crio na minha mente é que é assim, o, o Deus invisível vem e se apresenta, né, através do seu profeta ali, e é a morte do Deus encarnado do Egito que faz com que o povo se liberte, né? Que o povo seja liberto, né? Para a vitória real, para a libertação real, que é a salvação real, Jesus não só é o Cordeiro, né? Que a gente simboliza, é o símbolo principal, né, da Páscoa, mas ele também é o Deus encarnado, Exato. né? Ele é o Uhum. Deus encarnado, ele é o Filho do Deus que também é morto, né? Lá no Egito, o filho, porque quem viu o filho de Faraó, né? Faraó chorando seu filho, na cabeça daquelas pessoas, falei agora, né? O filho do Deus Faraó, eu não lembro qual era a entidade, se é Ra, sei lá qual era a entidade egípcia que o Faraó se dizia encarnado, né? Mas o povo olha e vê o Deus encarnado sofrendo a morte do filho, né? Em Cristo, o Deus verdadeiro encarnado, né, também ali é entregue para a morte, né? Então, Uhum. só que a vitória ao contrário do filho de Faraó, né, a gente chega na ressurreição, é que o filho do Deus, né, que é a encarnação do próprio Deus, não fica preso nos prantos, mas ele ressurge, né? Então essa o cordeiro ali que se entrega com sacrifício, derrama seu sangue, né, à morte de um filho também, só que esse filho levanta, e aí é onde a gente também entra na questão da fé de Abraão, quando Hebreus fala, né, bastante sobre a fé dos antigos, olharem isso mesmo, né, enxergarem através daquilo que Deus vem fazendo ao longo do tempo, as promessas dele se cumprindo, todas em Cristo, né? Exato. E o que mais me chama a atenção é esse paralelo, esses detalhes das histórias, né? Da história lá do Êxodo e vem, e Deus cumpre tudo em Cristo, tudo em Jesus, né? Ele é entregue como cordeiro, derrama o sangue, né? Para a libertação dos povos, e aí já não é mais só do povo hebreu, né? Mas já também, assim como as outras nações estavam ali e foram soltas, ele bem liberta, né? Todas as famílias da terra são abençoadas como Deus já havia prometido para Abraão, né? Ele, como filho, é morto, assim como os filhos do Egito, mas ele é o filho do próprio Deus, é o próprio Deus encarnado. E aí, se a gente para na sexta-feira, parece que está tudo igual, né? Então aí parece não há libertação, mas a libertação vem no domingo, né? Que a morte não pode segurá-lo, não pode vencer, ele ressurge. E essa é a vitória, né? Do Pai, a gente é livre de uma vez por todas, porque ele venceu o, o império que assolava toda a humanidade, que era a morte e o pecado. Então, de primeira, assim, para você falar as coisas certas, é isso que eu te falo. Legal. Ah, a morte e a ressurreição de Cristo muda todo o contexto judaico
e agora o judaico-cristão, né? A gente, Uhum. dentro da realidade deles, na última ceia, Jesus anuncia ali a sua morte de novo e fala para eles, provavelmente, aquela ceia que Jesus tem com seus discípulos era a Páscoa, e ali Jesus anuncia que o corpo é dado em favor deles, façam isso na memória dele. E semelhante modo, a nova aliança do meu sangue. Se tem uma nova aliança, significa que tinha uma antiga aliança. E a partir daquele momento, Jesus inaugura uma nova aliança, né? Que é essa questão universal do sangue, né? O sangue derramado sobre toda a carne. Que, na verdade, vai se cumprir, de fato, no testemunho de Jesus com o espírito dele, né? Sendo derramado sobre a igreja. Tem um texto interessante que não faz parte da ressurreição, mas faz parte depois de Mateus 28, quando vai dizer que os judeus subornam os guardas e Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. Ele fala para os discípulos irem para a Galiléia, que ali era um lugar onde ele aparecia, iria aparecer para eles. E eu não vou pegar essa parte do suborno, né? Os judeus subornam para dizer assim, olha, fala aí que os caras, né, pegaram o corpo, aquele negócio todo que a gente sabe do contexto, para que a história acabasse ali, né? Para que nada fosse adiante e para que os guardas também não falassem nada. E aí aqui, o verso 16 e 17 diz assim, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte de Jesus lhes designara, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Aí a gente sabe todo aquele contexto que Jesus vai falar, eles estavam na casa, já não estavam aqui no monte. A gente tem que saber essas nuances dos textos, né? Porque que o Marcos relata de uma forma, Lucas de outra. É a forma, a pressa na escrita para anunciar rapidamente o que já estava se perdendo na cultura. Então, tudo isso acontece. Mas é interessante que aqui Jesus define também para a igreja uma missão. E já estabelece aqui uma missão a partir da sua morte e da sua ressurreição. Então, aqui as mulheres vão ali para adorá-lo e falam, olha, ele venceu a morte. Isso já passou. Já aconteceu. Ele venceu a morte. E aqui, para os seus discípulos, ele define um novo propósito. A ressurreição de Jesus, né, a morte e a ressurreição, o impacto disso na vida da igreja, ela marca o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Porque no passado as questões antigas acabaram, né? Essa questão toda que tinha, a gente não precisa mais sacrificar cordeiro, a gente não tem mais rituais judaicos, a gente não precisa disso. Isso aí é coisa do contexto judaico, né? História judaica, isso serve para apontar a Cristo, né? A gente não precisa mais ter que assar o cordeiro com ervas amargas, a gente pode colocar ali uma vitela com um pouquinho de sal grosso, né? Aqueles caras não precisam ficar mais preso nas coisas antigas. Né? Então, assim, há uma prática cristã no nosso tempo, e isso, glória a Deus, foi se perdendo na caminhada também, que era trazer práticas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para o nosso contexto de igreja hoje, né? Trazer festas, né? Festas que não tem absolutamente nada a ver com a nossa história, trazer para o nosso contexto, né? Eu acho que todos nós já passamos as experiências, né? Chamar de festa de tabernáculo, chamar de sei lá, tem que tocar o chofar para que a igreja comece a adorar. Acho que tudo isso já aconteceu. E foi se perdendo, né? Porque foram vendo que não tinha lógica nenhuma trazer isso aí, por mais que o pessoal então, reconstruir templos, né? Falar que agora é o templo do Salomão aqui e qualquer outra coisa parecida. Isso não tem absolutamente nada a ver. Então, a morte e a ressurreição de Cristo marca o passado. Marca o presente, aquilo que a gente está vivendo hoje, a nossa vida, por mais que a gente viva num contexto de um mundo caído, do pecado e tudo mais, nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por mais que nós ainda lutamos contra algumas fraquezas e situações da nossa vida, Jesus nos purifica de todo o pecado. Celebramos a Páscoa com alegria, porque por meio de Jesus nós encontramos a paz com Deus. Então, no nosso presente, algo aconteceu, algo foi transformado pela morte e a ressurreição de Cristo.
e no nosso futuro também, porque Jesus nos dá uma missão, nos faz com que a igreja anuncie de fato esse momento. É isso que ele vai dizer para os seus discípulos. Era mais ou menos assim, olha, não precisa mais ficar escondido, não precisa mais ficar com medo, já vencemos isso. Não tem mais o porquê vocês ficarem presos aí numa casa com medo do que os homens vão fazer para vocês. O que aconteceu com Jesus mudou e ressignificou, de fato, a mensagem dos discípulos. Porque não era mais medo, mas agora era um anúncio com ousadia e fé. Ele vai dizer para os seus discípulos, Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou outras versões, portanto vão. E fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui define toda a história da igreja no seu futuro. Vivendo o seu presente e também o seu futuro. Então a ressurreição de Cristo mudou totalmente o passado, o presente das nossas vidas e o nosso propósito de vida. A igreja do Senhor reunida, ela tem uma missão. A gente faz um monte de coisa, mas ela tem uma missão. Anunciar a Cristo e este crucificado. E porque ele foi crucificado, ele venceu todas as coisas. E porque ele venceu todas as coisas, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. E a nossa missão é anunciá-lo. É isso que Filipenses capítulo 2 vai dizer, que por meio de Jesus foi lhe dado um nome acima de todo nome, por meio dessa obediência de Jesus. Dá um comentário aqui, eu falei bastante agora, deixa eu ver aqui o que o irmão Mauri falou, deixa eu já... Ah, tá. Deixa eu ver aqui... Indo a eles, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em seu conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhes que dissessem. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormiam. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Bem, o medo dos rabinos em que de fato Jesus tivesse ressuscitado era que mudaria totalmente o contexto, pelo menos é o que eu vejo, mas mudaria totalmente o contexto daqueles que eles crucificaram como um herege. Porque se ele ressuscita, todos os judeus vão saber que ele é de fato o Filho de Deus. Então era necessário dizer que os discípulos roubaram o corpo, que sumiram com a missão. Eu acho que o Rodrigo Silva, num das suas entrevistas ali com o Jô Soares, eu acho que ele falou uma coisa fantástica, que a mensagem do Evangelho tinha tudo para não chegar a ninguém. Primeiro, foram as mulheres que viram, não foi isso que ele falou? Foram as mulheres que viram, e a palavra da mulher não tinha essa valia, né? Numa questão histórica, há aqui a fala dos guardas e tudo que sumiram, mas também há essa questão dos judeus em abafar essa história, né? E ficar vivo ainda dentro da cultura judaica, que até hoje, para eles, os judeus roubaram o corpo de Jesus, então essa mensagem não deveria chegar para nenhum de nós. Essa mensagem que a igreja anuncia hoje, com a fé, com tudo, não deveria chegar para nenhum de nós. Porque ela foi adulterada. E além dela ser adulterada, as primeiras pessoas que testemunharam não tinha... se a gente pegar o próprio contexto de Maria Madalena, né? Quem foi Maria Madalena? Não tem um contexto nenhum para que essa mensagem seja anunciada de fato, e esse era o principal medo dos doutores da lei, dos rabinos do tempo de Jesus ali, né, de Caifás, principalmente porque se de fato todo judeu soubesse que Jesus ressuscitou dos mortos,
aí a profecia em si acerca do Messias seria verdadeira. Isso não poderia acontecer. Eu acho que basicamente é isso. Eu não sou muito bom na questão judaica, né? Mas acho que basicamente é isso. Vou deixar o Jacó falar mais um pouco. O Jacó tá falando tão bem. Estou Tô ouvindo, atrapalhando hoje aqui aqui. aprendendo. Imagine, cara. Essa questão, acho que eu assisti essa entrevista já, mas eu vi outras pessoas falando sobre isso também, né? Que quando alguém questiona historicamente, né? Assim, "Mas como é que eu sei que a história de Jesus é verdadeira?" Né? É, e acho que o Rodrigo fala isso, e alguns outros, o Saião também fala sobre não tem como ser uma invenção, né? Não tem como os discípulos terem inventado Jesus, porque muita gente tem essa questão do Jesus nunca existiu. Isso aí foi uma invenção de alguns judeus apostas e tal, e depois teve o reforço lá em Paulo e tal, né? Muita gente fala que o cristianismo é a religião de Paulo, né? Não de Jesus e tal, porque foi Paulo que pegou essa teoria desses pescadores aí, e, enfim. Mas os historiadores, a gente está falando que quem mexe com método científico, né? De história e tal. Tem essa questão, não teria como uma história que foi contada do jeito que ela foi contada ter sido uma invenção. Uma, porque são muitas testemunhas falando a mesma versão, né? A Bíblia foca aqui nos família de Jesus, nos 12 e tal, mas a gente vai ter lá o relato que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, né? E essas histórias se espalharam pela Judéia e por todo o mundo depois, né? Segundo, o detalhe principal que você falou, ninguém inventaria uma história para elas colar, né? Ninguém inventaria uma coisa que para o pessoal acreditar. Ninguém que inventasse uma história, na verdade, para ela ter algum tipo de crédito, colocaria mulheres como testemunha, né? Porque na época a mulher não tinha nenhum lugar de fala, não tinha nenhuma credibilidade, né? Então, ninguém ia inventar uma história e falar assim, não, mas a mulher viu. Então, não haveria essa credibilidade. Não haveria necessidade de suborno dos principais sacerdotes, né? Para os guardas, né? E se esse dado existe é porque ele o fato aconteceu, né? E, em última instância, as pessoas não morreriam por isso, da maneira como morreram, né? Ninguém sustentaria uma mentira até a morte, né? Tão assim, com um ardor, né? Com esse fervor. E, de fato, não duraria mais de 2000 anos aí. Uma mentira muito, muito bem contada, né? Que passa nações, ela ultrapassou o Oriente, chegou, né? Atravessou continentes e gerações, e é celebrado até hoje, né? O pessoal tem feito um esforço para esquecer, né? A gente só tem símbolos pascais agora do comércio, né? O coelhinho e tal. Ouvi até um comentário meio. Não chega a ser uma nota de repúdio, mas é um testemunho, na verdade, de fé, mas que coloca ali. O Saião falou, né? Pastor professor Saião, lamentando do Google não mencionar a Páscoa judaico-cristã. Porque toda data comemorativa, todo feriado, eles colocam de tudo, de qualquer coisa, né? Hoje é o dia que caiu a unha do imperador, não sei quando, eles colocam lá aqueles símbolozinhos e tal. E na Páscoa eles não fizeram isso. O Saião começa o texto, pobre Google, né? Triste. Só que aí ele dá um testemunho de fé ali, que é uma aula, na verdade. Né? Então, essa questão histórica é isso, né? Todos esses detalhes aí, tinha tudo para não quem estuda texto, quem estuda história e prova histórica, sabe que esse não era o melhor modelo de espalhar uma história para ela pegar, né?
E outra, eram pescadores, eram pessoas sem condição nenhuma lutando contra a religião e o império, né? Se não fosse algo movido sobrenaturalmente, não persistiria, né? Não teria. Todas as probabilidades para não dar certo, né? Sim. Tem mais comentário aí, pastor? O Mauri? Ele está interagindo com a gente aqui, ele colocou que tem uma igreja de um amigo dele que mata o cordeiro e comem nessa época aí. Matam o cordeiro, assam e comem. A igreja se reúne. Um grande churrasco. É um churrasco. Cordeiro é mais difícil, né? A gente faz isso com boi de vez em quando. Com boi, Só que... Não mata, né? A gente pega morto já. Pega morto já, a gente não vai lá e mata. Mas você sabe que quando eu fiz seminário, eles contaram de uma história, cara, que foi assim, lá no estado do Rio de Janeiro, foi um negócio doido. Uma igreja muito grande lá, muito grande mesmo na região. Pra você ter uma ideia, essa igreja, no aniversário dela de 10 anos, ela conseguiu reunir todo mundo no estádio de futebol do Volta Redonda. Lá deve ter uns 15 mil lugares, assentos aí, não sei, mas reuniu todo mundo no estádio para celebrar o aniversário da igreja, porque não cabia no templo em si deles, e eles queriam comemorar, não com 2, 3 cultos, mas queriam comemorar numa celebração para toda a igreja. E o único lugar que eles arrumaram foi no estádio. Então, a igreja é grande, muito grande. E reuniu todo mundo, a igreja em célula também, né? Tem a sua visão de as casas serem igreja, mas se uniu as células nesse lugar. E aí qual que é o detalhe? Que no seminário o professor meu falou que teve um evento dessa igreja, que foi um escândalo até lá, na região, que eles fizeram um culto, provavelmente perto da Páscoa também, e era para o perdão do pecado dos irmãos, lá, dos fiéis e tal. E aí os pastores se vestiam de branco, colocava ali uma estola sacerdotal, mas no dia a estola deles era se vestir de branco. Então se vestiam de branco e entravam numa sala, e nessa sala eles iam matar uma ovelha lá e salpicar o sangue lá em cima deles e tal, representando esse sangue também na igreja e o perdão dos pecados da igreja. Aí saiu depois eles tudo lá ensanguentado e tal, com aquele sangue aspergido, né? Eu fico pensando, e o povo gosta desse negócio, né? E o povo gosta. E aí foi meio polícia para os caras falaram, os outros pastores, né, de outras igrejas, falaram, que é isso que vocês estão fazendo aqui? Não tem lógica isso aí, não tem, né? Tá aí. E provavelmente eles sabem que não tem lógica nenhuma, mas o povo gosta. Tem lógica em outra confissão religiosa, né? Não na cristã, né? Tem lógica em outras confissões religiosas, né? Não na cristã. Exatamente. Você vê que essa questão, né, tem mesmo em outras religiões, mas para a gente não tem o menor sentido. Não existe. Volto a dizer, quando a gente vai falar da nova aliança no sangue, significa que as outras coisas se passaram, né? É uma nova aliança. A igreja está estabelecida sobre essa nova aliança. É em Cristo, é o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro já foi derramado, não precisa ser aspergido de novo. Não vai ser derramado de novo naquele que pecou. E aí eu vou deixar um detalhe aqui para vocês, os irmãos que acreditam que mas aquele cara estava na igreja, aceitou Jesus e foi para o mundo. Ele precisa agora... como é que eu vou dizer essa palavra, né? Não, porque agora ele perdeu totalmente aquilo que ele tinha, que ele foi pro mundo. Não, cara, o sangue já foi derramado sobre a vida dele, o que ele precisa é retornar para a comunhão, o que ele precisa estar junto com a igreja, porque o sangue já foi derramado por ele. Essa visão que alguns têm é difícil, às vezes até ensinar isso, porque na cabeça é assim, né? Não, mas não pode. Ele está pecando, eu vou dizer de novo, miserável, você não peca, né? Você não tem pecado nenhum, você é o cara que depois que você morreu e ressuscitou em Cristo, você não tem um pecado mais, você não faz nada que desagrada o Senhor, né? Você nunca fala uma coisinha que não deveria, você nunca vai em lugar que não deveria, você nunca assiste algo que não deveria assistir, você nunca falou nada que não deveria falar. A partir de agora, você é um super santo, super crente, não faz absolutamente nada de errado, nunca pecou, né?
Essa é a visão que a gente tem às vezes. Não, não, meu pecado é menor. O dele é pior. O dele é mais gritante. O que ele faz é muito pior do que aquilo que eu tenho feito. Basicamente, a gente falou de alguns assuntos, o assunto puxou assunto, mas basicamente nós, como igreja, celebramos hoje com alegria a Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa. Basicamente, a igreja cristã, ela adere ao calendário judaico, ela adere à Páscoa judaica, mas com um novo significado. Não com as ervas amargas, sendo temperado ali no cordeiro, não com o sangue aspergido na porta, não com os pães sem fermentos, começa a comer hoje e come ainda durante 7 dias, esse pão continua sendo o alimento dele durante os dias, né? A Páscoa judaica, ela é uma semana de Páscoa, então, essa celebração toda, né? Mas nós não aderimos a essa prática. Não, nós entendemos o que ela significa, o que ela aponta para Cristo, e celebramos a Páscoa, que é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? É aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que salvou no Egito, agora é aquele que nos salva da morte e do pecado. No contexto cristão, judaico-cristão, né? Eu acho que é isso, né, Jacob? Temos, claro, sempre vai ter alguma coisa para falar. Sempre tem alguma coisa. O que eu falei que eu estava viajando no texto aqui, né? Que a presença do anjo, né? E fala que ele rolou a pedra, e muitas vezes a gente pode ter a impressão que o anjo rolou a pedra para Jesus sair, né? Exato. E não foi, né? Porque quando ele rola a pedra, pelo menos no relato de Mateus, né? Ele rola a pedra para as mulheres verem que ele não está mais lá. Exato. Né? E a presença desse anjo, porque como o senhor está falando da nova aliança, né? Assim como o anjo anuncia o nascimento de Cristo, né? A vinda de Cristo, o anjo também anuncia a ressurreição de Cristo, né? O anjo anuncia a vinda né? O Deus, a encarnação de Deus, e agora ele também anuncia a ressurreição, né? De Deus, de Jesus. Então a presença do anjo lá é isso. Eu estava pensando assim, muita gente deve pensar, poxa, se em Marcos, em Lucas, Jesus atravessa, né? Ele entra sem bater na porta, ele atravessa a parede. Para que o anjo rolou a pedra, né? Na verdade, não é para Jesus sair, que ele fala para as mulheres, né? Entra, ele está lá, ele não está lá mais e tal. Na verdade, ele rola as pedras para as mulheres poderem ver, e na verdade a presença dele aqui é o anúncio desse novo tempo, né? Também iniciado por Jesus. E aí a gente tem outros relatos que Jesus fica, são 40 dias, pastor, né? Exato. E depois manda eles para Jerusalém, e ele que vai culminar na festa de Pentecostes, que é a festa das primícias, né? E aí a gente volta um pouco para o nosso assunto para domingo que vem, que é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Né? Então, e por que é Pentecostes? Porque era 50 dias depois da Páscoa, né? É o penta desse período de 50 dias. Jesus, então, prepara a igreja para ele que foi o primogênito da criação, o primogênito da criação restaurada, né? Primogênito a ser glorificado. Ele prepara a igreja para a primícia, nessa celebração também, que também é simbólica, né? Assim, também tem esse simbolismo onde o povo vai lá a Jerusalém também consagrar suas colheitas e tal, e todas esse período de bênção, né? Então, a igreja tem a primeira, a descida do Espírito Santo ali,
derramado do Espírito Santo nos apóstolos, nos discípulos, 3.000 almas são convertidas, batizadas, né? Uhum. Na festa. Então, esse acompanhamento do calendário judaico-cristão, ele sempre vai trazer algum símbolo, né? Então, é legal quando a gente sabe disso, né? Que não é aleatório que Deus estabelece as festas lá no Êxodo, né? Tudo isso vai revelando para a gente, na verdade, o plano de Deus para a história da igreja, né? Então, eu gosto de acompanhar o Novo Testamento em paralelo com o Antigo, fazendo essas costuras aí. É umas viagens que dá, mas é uma coisa bem legal. De repente você tropeça assim e fala, caramba, olha só. Aí você entende toda aquela liturgia antiga, né, sendo retratada de maneira espiritual, né? Tudo que Deus estabeleceu para os homens, né, lá no tempo de Moisés e tal, agora o Espírito vem conduzindo a igreja para essa relação, né? Porque não muda, né? Deus não mudou, né? A relação dele com o povo, a relação dele com os homens, a relação dele em salvar, por isso que ele foi preparando tudo isso para chegar até nós, né? Então, só para costurar para o nosso assunto domingo que Da vem. semana, da próxima semana. Lá em Marcos, no capítulo 16 de Marcos, vai aparecer Salomé aqui, que eu tinha falado, né? Passado o sábado, Maria Uhum. Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsá-lo. Se eu não me engano, aí eu vou pedir a ajuda dos universitários, quem quiser mandar aqui, mas eu acho que Salomé é esposa de Zebedeu, né? Eu acho que é, se eu não lembro se de fato é, mas depois a gente pode colocar aqui. Agora você me pegou. Acho que é esposa de E, Zebedeu. E Maria, Zebedeu, ele continuou no Maria, mãe barco. de Tiago. Então, esse Tiago Maria, mãe de aqui Tiago, é o irmão de Jesus, não é? é o Tiago, irmão de Jesus, exatamente. E depois desse Tiago, ele vai ser líder da sinagoga de Jerusalém. Não o líder da sinagoga, ele vai ser líder da igreja de Jerusalém, Na né? Ele é igreja. um representante. A igreja que ainda estava em Jerusalém é Tiago que pastoreia ela. Tiago, irmão de Jesus. É isso aí. Mas acho que é isso mesmo. Salomé é esposa de Zebedeu. Zebedeu acho que é o único que não buscou ali em Jesus, não foi uma fé. Zebedeu continuou sendo pescador. Só os filhos dele que deixaram a profissão e foram como discípulos, né? Entendeu? É o pai do outro Tiago, João, né? Do Tiago e João. Exatamente. A família foi, mas o cara ficou. Tem até uma mensagem do Isaltino Gomes, ele fala sobre Zebedeu. Muito interessante, o cara pregando sobre Zebedeu. Quando as questões do mundo em si, da gente ter coisas, da gente buscar coisas, de buscar patrimônios, tira de nós o foco de seguir Jesus. Porque é isso, né? Alguém tinha que ficar para pagar a conta, para poder cuidar dos barcos, da pesca, e Zebedeu escolheu ficar com essa parte. Já seus filhos e a esposa dele resolveram seguir a Jesus. Buscar a melhor parte, né? É de lei, né, cara? Até hoje a gente continua na mesma pegada, buscando sempre aquilo que nunca vai nos saciar. É igual correr atrás de ventos. O povo continua nessa linha. E a Páscoa fala um pouco sobre isso também, né? Jesus vem libertar, a gente diz, né? Libertou o povo, né, do Egito, não dessa busca, mas joga o povo na dependência de Deus, né? E o povo sai debaixo do império de Faraó, mas ele, ao partir para o deserto, ele também perde o mínimo de conforto que ele tinha, né? Que era o da sobrevivência, e agora a vida deles passa a estar na mão de Deus, né? Então, ser tocado, ser marcado pelo sangue do Cordeiro, né? Se não trouxer essa dependência, né? Também a gente fica com um pé no Egito e um pé lá. Exatamente. Tem que para caminhar no deserto, né? Para ser livre de verdade do Egito, tem que colocar o coração na dependência de Deus, né? E aqui no caso
Glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo. O povo do deserto tinha nuvem, né? Tinha nuvem lá guiando eles. E Moisés, né? Hoje a gente tem o Espírito Santo guiando a gente por esse caminho, né? A gente é esse povo que está indo de encontro à terra prometida, né? E essa terra está vindo também ao nosso encontro. Esse dia vai chegar, a gente não pode esquecer disso, né? O que a gente tem aqui é barraca, que precisa ser desmontada de vez em quando. Exatamente. Beleza. Gente, na próxima semana a gente vai voltar aí no nosso estudo, no nosso livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, capítulo 3. Se você quiser ler e participar com a gente, está aí. O capítulo 3 do livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo. A gente vai falar sobre o fruto do Espírito. Então, o capítulo 3, ele é pequenininho, dá para você ler com tranquilidade na semana. Obrigado, Jacó. Mais uma manhã aí a gente Pastor, imagina. Provavelmente domingo que vem a gente vai estar no mesmo horário aí, porque vou estar no trabalho também depois. Legal. Não, mas no horário certo, né? Que eu vou colocar o despertador para a hora certa. Certo, né? Deus, Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo domingo. Obrigado porque no domingo nós lembramos que o Senhor venceu a morte, que o Senhor ressuscitou, e por isso nós também, junto contigo, venceremos todas as coisas. Nos deu, Deus, palavra, sabedoria, discernimento, para agirmos, para andarmos de acordo com a tua vontade, teu querido, anunciando as boas novas, vivendo, a Deus, em gratidão a ti, vivendo uma vida que te agrada. Assim nós oramos, te agradecemos, pela vida do Jacó, pela vida da sua família, pela vida da Paula. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome do teu filho amado Jesus, nós clamamos também que o Senhor visite cada um que participou conosco, cada um que vai passar por essa live, vai trazer um pouco do seu conhecimento e um pouco também daquilo que temos falado aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Muito obrigado por essa manhã, por esse estudo, e que o Senhor continue nos dando direção em todo o tempo, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Fala, gente. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pai, Até mais, se Deus quiser.